Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Estava escutando a homilia de hoje do querido Padre José Augusto e ele é bem claro a respeito de uma fala que tem muito por aí hoje em dia, que é a respeito de que todas as religiões são igualmente boas. Eu tenho escutado muito por aí, principalmente por personalidades que querem igualar, né, todas as religiões como boas, que todas levam à salvação, mas não é isso que a igreja ensina, não é isso, queridos irmãos, que Jesus ensina, porque se fosse assim, não seria necessário Jesus ter vindo ao mundo. Não precisaria de religião nenhuma. Se todas as religiões são boas, não necessitaria de religião nenhuma. Então, para esclarecer, antes de colocar o trecho da homilia de hoje, do dia 21 de abril, do Padre José Augusto, eu vou deixar um trechinho aqui da homilia, eu vou colocar então uma fala que está no site do Padre Paulo Ricardo a respeito disso, que o Padre Paulo Ricardo também nos orienta sobre essa fala, sobre o que o mundo tem tentado nos ensinar a respeito disso para nos tirar do caminho da salvação. Aqui está um texto do programa do Padre Paulo Ricardo, A Resposta Católica, e ele vai dizer o seguinte: no livro O Sal da Terra, o então cardeal Joseph Ratzinger falou sobre o posicionamento atual de se considerar todas as religiões como iguais. Ele foi categórico ao dizer que, com certeza, nem todas as religiões são igualmente boas. Segundo ele, existem formas de religiões de tal maneira corrompidas, insalubres, que não são capazes de levar o homem a Deus. Pelo contrário, servem tão somente para aliená-lo. Essas religiões, essas más religiões ao longo de sua existência, pregaram terrorismo, ódio e algumas até o sacrifício humano. É evidente que essas modalidades religiosas, mesmo em uma sociedade como a atual, em que a liberdade é cláusula pétrea, elas não têm o direito de existir, pelo simples fato que atentam contra a humanidade, causando um malefício à sociedade. Além disso, um outro fato histórico contribui sobremaneira para que não se possa considerar todas as religiões iguais, o que eu já citei antes, que é Jesus Cristo. O cristianismo se diferencia das demais religiões, pois é a única que adora o Deus que se fez homem. Jesus nasceu em Belém, viveu em Nazaré, morreu em Jerusalém. Fatos reais e concretos diante dos quais não pode passar indiferente. É preciso posicionar-se, pois se Jesus é Deus, todas as outras religiões estão num nível inferior. Ou se Jesus não é Deus, o cristianismo é uma grande farsa. O cristão crê em todas as coisas e encontra o seu sentido em Jesus Cristo. Tudo foi criado por ele e para ele. É a razão do ser de tudo o que existe. É o sentido da vida de cada homem. E isso significa também ele é o Senhor de tudo. A pregação católica consiste em dizer que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Verbo de Deus encarnado, que continua vivo na história, num corpo concreto chamado Igreja Católica. Jesus Cristo continua vivo e presente através da Igreja em seu magistério e em seus sacramentos. Afirmar a fé católica não é pregar o ódio ou a intolerância contra as outras religiões. Pelo contrário, o católico sabe desde a época dos mártires, das primeiras perseguições, que a fé católica não é algo pelo qual se mata, mas sim pelo qual se morre. Ou seja, Padre Paulo Ricardo, citando aqui o nosso querido Papa Bento XVI, é muito claro em referência a isso, como o Padre José Augusto também é aqui nessa homilia, nesse trecho dessa homilia de hoje que eu quero deixar para vocês. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. Que não nos deixemos levar, Senhor,
por esses ensinamentos errados que estão aí. Eu me preocupo muito, não só eu, né? Muitos bispos, muitos padres têm se preocupado com esses falsos ensinamentos que têm entrado dentro da igreja. E assim se fala, se diz, se nega a questão dos novíssimos, se nega hoje demais a questão do juízo final, do juízo particular, do juízo universal, se nega a questão do purgatório, se nega a questão do inferno. Não fala dessas coisas não. Deus é misericordioso, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Se nega até a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde nós vamos parar? Mas, meus irmãos, é um tempo de prova. A igreja precisa passar por essa prova. Essa história, todas as religiões salvam. Meu Deus do céu, se todas as religiões salvam, então o que foi que Jesus Cristo veio fazer aqui, meus irmãos? Se todas as religiões salvam, para que então o tríduo pascal que nós relembramos a morte de Jesus na cruz? E vocês viram lá, quem participou da celebração da sexta-feira da paixão, lá tem aquela oração universal que vai rezando pelos que não creem, que vai rezando por aqueles que estão afastados de Deus, por aqueles que ainda não encontraram o Senhor. Então, se nós estamos rezando por isso, então se todas as religiões salvam, para que tudo aquilo? É um teatro? Ou simplesmente Deus está dizendo, cada um fique no seu lugar e está tudo bom? Não é bem assim. Então por que Jesus mandou os apóstolos pregarem para todas as nações? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Por que ele mandou pregar então? Está vendo a confusão? Está vendo a dúvida? Não, meus irmãos. A religião católica é ela que, através dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que disse, essa é a minha igreja, é ela que agrega, é ela que traz todas as outras pessoas de outras religiões para cá, para que eles se convertam, sejam perdoados dos seus pecados. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações que não conhecem a Deus, as pessoas que criaram suas próprias religiões. É isso que Jesus está dizendo. Será anunciado o perdão dos pecados, a conversão. E ele disse, começando por Jerusalém, passando por todas as nações até chegar aqui no Brasil. Então, se Jesus está dizendo isso, aqui é no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, ali no versículo 47. Serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então tem que haver uma conversão para haver o perdão dos pecados, para que haja salvação. E isso é na Igreja Católica. A Igreja Católica é o farol. A Igreja Católica, ela é o sinal de conversão para as outras religiões, para as outras nações. Esse é o ensinamento da Igreja Católica. Aqui eu não estou falando mal das outras religiões, eu só estou dizendo que as outras religiões precisam se voltar para Jesus, e esse é o ensinamento da Igreja Católica. E eu estou falando para os católicos entenderem isso. Então não tem cabimento uma pessoa que é católica, que foi batizada na Igreja Católica, ela muda de religião, não tem cabimento. Isso é um retroceder. Estava no caminho certo e retrocedeu, saiu do catolicismo para se tornar um pagão, porque quem não é católico, né? Quando Jesus fala anunciar aos pagãos, é isso, é um pagão. Como é que nós saímos da Igreja Católica e agora vamos para essa ou para aquela religião?
Todos precisam vir. Isto é palavra de Jesus. Vou dizer aqui de novo. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.